Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corgozinho falando. Deus te abençoe, graça e paz, e eu estou aqui para divulgar a palavra de Deus com você. E nós já terminamos o livro de Gênesis. Olha só, nós começamos há poucos dias atrás, estamos lendo uma média de 2, 3 capítulos por dia, e já terminamos Gênesis e agora vamos começar o livro do Êxodo. E como eu disse, eu vou fazer uma leitura da introdução que existe na minha Bíblia, que é a Bíblia de Estudo Shedd, feita pelo pastor Russell Shedd. E a introdução ao livro do Êxodo diz o seguinte, lembrando que essa introdução não faz parte da Bíblia, essa é uma introdução escrita pelo autor dessa Bíblia de Estudos, que é o pastor Russell Shedd. Então vamos lá, Êxodo, análise. Assim como Gênesis é o livro dos inícios, Êxodo é o livro da redenção. O livramento dos oprimidos israelitas do poder egípcio é o tipo de toda a redenção. Os rigores da escravidão no Egito, tipo do mundo, e o faraó, um dos tipos de Satanás, exigiram a preparação do libertador, Moisés, um dos tipos de Cristo. O conflito com o opressor resultou na saída, em grego êxodos, saída dos hebreus do Egito. Foram redimidos pelo sangue do Cordeiro Pascal e pelo poder do Senhor, manifestado na passagem do Mar de Juncos. No hebraico, Yom Suf, Mar de Juncos. A experiência da redenção, celebrada por um cântico triunfal dos redimidos, foi seguida pelo teste a que foram sujeitados no deserto. No Monte Sinai, a nação redimida aceitou a lei, mas o fato de não terem dependido da graça levou-os à infração e à condenação. A graça de Deus triunfou, contudo, quando foram dados o tabernáculo, o sacerdócio e o sacrifício, por meio dos quais os redimidos podiam adorar e ter comunhão com o seu Redentor. Autor. Embora em parte alguma o livro do Êxodo reivindique a autoria mosaica in totum, o livro inteiro da lei expressa no Pentateuco, que compreende principalmente a porção que se estende de Êxodo 20 até o fim do livro de Deuteronômio, reivindica para si, em termos positivos, a autoria mosaica. Ali é declarado que Moisés foi o autor do livro da aliança, que inclui os 10 mandamentos e os juízos e estatutos acompanhantes. O chamado Código Sacerdotal, que trata do ritual do tabernáculo e do sacerdócio, contido no restante do livro do Êxodo, excetuando os capítulos 32 e 34, foram declaradamente entregues a Moisés pelo Senhor. A construção do tabernáculo foi realizada segundo o Senhor ordenara. Essa frase, ou outra semelhante, aparece repetidamente nos capítulos 39 e 40. A autoria mosaica é igualmente asseverada no tocante à seção proeminentemente histórica, a vitória de Israel sobre os amalequitas. Citando um trecho do Êxodo 3, Jesus chamou o Pentateuco em geral e o livro de Êxodo em particular de livro de Moisés. A moderna erudição conservadora, como também a tradição, tem sustentado a autoria mosaica. As teorias críticas não oferecem qualquer substituto adequado para a autenticidade mosaica. Existem diversas citações bíblicas aqui e eu não fiz essas citações de forma proposital, justamente para não atrasar o texto, mas se você tiver interesse, todas as citações que estão aqui no livro, nesta abertura, nesta análise introdutória, você pode encontrar na Bíblia de Estudos de Russell Shedd. Pois bem, vamos começar então o Êxodo, capítulo 1, verso 1. E tem um título que diz o seguinte, Os descendentes de Jacó no Egito. Êxodo, capítulo 1, verso 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Ruben, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entrementes, se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo,
Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Título: As parteiras desobedecem a Faraó. Verso 15. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: Quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizeste isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem os hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Título: Nascimento e educação de Moisés. Êxodo capítulo 2, verso 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Título: Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Verso 11. Naqueles dias, sendo, pois, Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e a enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho.
E onde está ele? Disse às filhas. Por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha, Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Título: A morte do rei do Egito. Verso 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Título: Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Êxodo capítulo 3, verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar a Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta aos anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto disse eu: far-vos-eis subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinhança e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais, porém, sobre vossos filhos
e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Terminamos aqui então os 3 primeiros capítulos do livro de Êxodo. Espero que esteja sendo bênção para a sua vida, espero que você esteja acompanhando comigo essa leitura da Palavra de Deus. E eu tenho certeza que você vai aprender muito com tudo isso, com toda essa sabedoria que Deus tem para nos ensinar por meio da Palavra dele. Te peço para se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhe nas redes sociais. Quaisquer dúvidas ou sugestões para vídeos, deixe nos comentários abaixo, vou ficar muito feliz em interagir com você. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, Deus te abençoe e até lá!